Boa noite, queridos alunos. Bem-vindos à disciplina de Radiologia 3. Hoje, a nossa aula vai falar e iniciar o método extrabucal. O método extrabucal é aquele que se caracteriza pela colocação do filme fora da boca do paciente. Ele é diferente do método intrabucal, e ele utiliza uma série de dispositivos diferentes daquele método que vocês já estão acostumados com filmes pequenos, né? E ele segue a orientação dos planos antropométricos. Os planos antropométricos são 3. O plano sagital mediano, que divide a cabeça exatamente na linha média em lado direito e lado esquerdo. O plano frontal, que passa exatamente entre os condutos auditivos do paciente e que divide a cabeça em parte anterior e parte posterior. E o plano horizontal, que está localizado aproximadamente na altura dos forames infraorbitários e que divide a cabeça em parte superior e parte inferior. Então, no método extrabucal, nós vamos chamar de incidências laterais aquelas em que o raio central do feixe de raio-x se dirige ao plano sagital mediano. Então, nós vamos chamá-las de incidências laterais. As incidências frontais são aquelas em que o raio central vai ser dirigido ao plano frontal, ou também chamado de plano coronal da face. As incidências axiais são aquelas em que o feixe de raio-x se dirige ao plano horizontal, ou também chamado de plano axial, ou ainda plano basal da cabeça. Então, com isso, nós estamos observando os três planos principais que nos ajudam a definir as principais incidências do método extrabucal. Uma outra classificação das incidências extrabucais é aquela que está relacionada à incidência do feixe de raio-x em relação ao plano de referência e ao filme. Então, nós vamos chamar de incidências ortogonais aquelas em que o raio central incidir formando 90 graus com o plano de referência do paciente e com o filme. Para que a incidência seja chamada de ortogonal, é necessário que haja esse paralelismo entre o plano de referência e o filme, e o raio central deve incidir em 90 graus com estes dois planos de referência. Desta maneira, nós também vamos chamar de incidências oblíquas aquelas em que o raio central incidir em um ângulo diferente de 90 graus com o plano de referência do paciente e ou do filme. Então, por isso, nós teremos diferentes situações em que haja esse não paralelismo entre o plano de referência e o filme, ou ainda entre a cabeça, o raio central e esses dois planos de referência. Por exemplo, aqui nós temos que a cabeça não está formando um paralelismo com o filme, mas o raio central está formando 90 graus com o plano de referência. Então, é uma incidência oblíqua? Sim. Na segunda situação, abaixo, onde nós vemos a cabeça do paciente paralela com o filme, mas o raio central não está paralelo, nem está formando 90 graus com eles. Portanto, são diferentes situações em que nós vamos chamar, então, estas incidências
de oblíquas. As incidências ortogonais ou oblíquas também podem ser classificadas como incidências restritas. Quando? Quando nós fizermos o uso de colimadores. O que é um colimador? É um dispositivo do equipamento de raio-x que limita o tamanho do feixe. Portanto, se eu definir diferentes colimadores com diferentes tamanhos de feixe de raio-x e resolver, por exemplo, realizar a incidência em apenas uma área da face ou da cabeça do paciente, eu vou estar realizando uma incidência restrita. Essa incidência restrita poderá ser ortogonal, como essa do topo do slide, onde vocês estão vendo uma incidência ortogonal lateral de crânio, ou ainda uma incidência ortogonal para seios de face, como essa que vocês estão vendo à esquerda de vocês, onde nós encontramos ali uma incidência para seio frontal, ou ainda incidências oblíquas, como a que vocês estão vendo no centro do slide abaixo, onde nós temos uma incidência para seios de face, onde os seios maxilares são a evidência, estão no centro da colimação. E ainda, estas outras duas pequenas imagens que vocês veem à direita, a superior, uma incidência para arco zigomático, também restrita, exclusiva para um dos lados da face, e uma inferior, onde vocês têm a letrinha E, indicando uma incidência para articulação temporomandibular do lado esquerdo. Portanto, todas essas incidências que vocês estão vendo nesse slide são chamadas de incidências restritas, porque foram feitas com o uso de colimadores. Quando nós classificamos as incidências laterais, que são aquelas que se dirigem ao plano médio sagital, ou seja, o raio central incide em direção ao plano médio sagital, nós vamos ter também uma segunda classificação dessas incidências. A segunda classificação das incidências laterais tem relação com o lado aonde elas vão ser realizadas. Portanto, eu vou chamar de incidências laterais para o lado esquerdo quando eu aproximar o lado esquerdo da face do paciente com o filme e incidir o feixe de raio-x, ou seja, o raio central, em direção a este lado. Então, sempre o lado que vai corresponder nas incidências laterais vão ser aquele lado em que o filme vai estar próximo. Quando eu quiser, por exemplo, radiografar o lado direito, eu vou aproximar a face do paciente do lado direito do filme. Portanto, sempre a incidência lateral vai corresponder àquele lado da face que está sendo radiografado. E esse lado é o que deverá estar próximo do filme. As incidências laterais também podem ser ortogonais ou oblíquas. E ainda eu posso ter ortogonais, oblíquas e restritas. Aqui vocês estão vendo 3 incidências laterais. A primeira, que mostra a face inteira, é uma teleradiografia de perfil. É uma incidência lateral, ortogonal, e neste caso, como a face está virada com o lado esquerdo próximo do filme, eu vou chamar de incidência lateral esquerda. Ela é ortogonal? Sim, mas ela é para o lado esquerdo, porque este lado é o que está mais próximo do filme. Já a outra imagem que vocês estão observando, que é oblíqua, é uma incidência lateral para corpo da mandíbula. Ela é oblíqua porque ela é feita com o feixe de raio-x incidindo de forma oblíqua ao
plano médio sagital do paciente. E a incidência que vocês estão vendo abaixo, pequena, onde tem uma letrinha E, é uma incidência para a articulação temporomandibular, onde vocês estão vendo só esta área da face para o lado esquerdo, porque esta é a face que está, é o lado da face que está próximo do filme, e vocês estão vendo ali o processo articular dentro da cavidade articular, com a eminência articular em frente, e a gente pode perceber que o paciente está com a boca fechada, portanto, o processo articular está no centro da cavidade. Ela é uma incidência para a articulação temporomandibular do lado esquerdo. As incidências frontais são aquelas que vão se dirigir para o plano frontal. Nós vamos dividir as incidências frontais de acordo com a incidência do feixe de raio-x e da posição em que o filme estiver em relação à face ou à parte posterior do crânio. Nós vamos chamar de incidências frontais póstero-anteriores aquelas em que o raio central incide em direção ao plano frontal ou coronal e a face do paciente vai estar em contato com o filme. Então, nós vamos chamar estas incidências de incidências póstero-anteriores, porque o raio central incide na região posterior e emerge na região anterior. Neste exemplo, nós temos uma incidência póstero-anterior ortogonal. Por quê? Porque o plano frontal do paciente e o filme estão paralelos entre si e o raio central incidiu formando 90 graus com ambos os planos de referência. Essa incidência tem como característica a observação da face. A gente observa perfeitamente os dois lados da face, a gente pode ver muito bem as órbitas, a cavidade nasal, a mandíbula inteira, né? Nós podemos ver a maxila, todas as estruturas faciais estão presentes. A gente usa muito essa incidência para observar alterações de simetria facial, para estudos cefalométricos e assim por diante. Já aqui, nós temos duas diferentes incidências frontais oblíquas. Se vocês observarem, vocês vão ver que a incidência do lado esquerdo é aquela que a gente faz com a face inclinada para frente, onde o frontal do paciente toca o filme. E na outra, a incidência, a cabeça está inclinada para trás e o que toca no filme é o mento do paciente. Então, nós vamos chamar estas duas incidências de incidências frontais oblíquas. Outra classificação das incidências frontais é quando nós temos a posição da face do paciente para frente, o filme tocando na região posterior do crânio e o raio central entrando, então, na face e emergindo na região posterior. Por isso, nós vamos chamar, então, estas incidências de antero-posteriores, ou AP. Elas vão ser usadas muito menos na odontologia do que as incidências póstero-anteriores. Por quê? Porque nós geralmente queremos ver a face do paciente. Então, ela é mais comum, é muito mais comum a gente usar incidências frontais póstero-anteriores do que antero-posteriores. Aqui nós temos um exemplo de uma incidência AP, ou seja, antero-posterior, onde nós conseguimos observar a diferença bem básica para as póstero-anteriores.
Vocês observem que aqui a gente não enxerga as órbitas, a gente não enxerga tão bem a cavidade nasal. O que mais fica em evidência nessa incidência é a região posterior do crânio, onde nós conseguimos ver o osso occipital, o forame magno e aquelas estruturas mais radiopacas que vocês estão vendo, que são os rochedos do temporal. Então, é uma incidência bastante diferente quando comparada com a póstero anterior. Nesse caso, essa incidência foi realizada para observar as áreas dos processos articulares. E se vocês observarem, vocês vão ver que existe ali um projétil de arma de fogo localizado exatamente na articulação temporomandibular do paciente, ou seja, próximo do processo articular. Essa incidência está ajudando na localização desse corpo estranho. Nós podemos também realizar incidências antero-posteriores restritas. Da mesma maneira como uma póstero-anterior restrita, eu tenho aqui uma antero-posterior restrita. Observem que o que chama a atenção aqui é um close na região da articulação temporomandibular, onde eu estou vendo o processo articular dentro da cavidade articular. Para que se realiza essa incidência? Principalmente para detectar traumas, fraturas, alterações, por exemplo, na região da superfície superior do processo articular, quando a gente quer ver se o paciente possui alguma alteração do tipo artrite reumatoide e assim por diante. Incidências axiais são aquelas que se dirigem ao plano horizontal. Então, nós teremos também uma classificação para essas incidências. Quando o raio central incidir na região do submento e se dirigir para a região do topo do crânio e o filme estiver próximo do topo do crânio do paciente, nós vamos chamar então essas incidências axiais de incidências axiais submento vértex, porque o raio central incidiu nesta direção e ele incide em direção ao plano horizontal do paciente. Vejam, aqui nós temos um exemplo de uma incidência submento vértex. Quando que eu vou realizar essa incidência? Se vocês observarem, vocês vão ver que a gente consegue definir muito bem o contorno do arco zigomático desses pacientes. Então, se utiliza bastante essa incidência para observar fraturas, traumas na região da face, onde nós vamos avaliar a presença ou não de fraturas nos arcos zigomáticos, por exemplo. E as incidências axiais que se dirigem do topo do crânio para a região do submento e o filme está na altura do submento, nós vamos chamar de incidências axiais. O raio central se dirige em direção ao plano horizontal e o filme está na região do submento. Por isso, nós vamos realizar estas incidências e chamá-las de vértex submento. Aqui nós temos um exemplo de uma incidência vértex submento. Se vocês observarem, vão perceber que o que mais chama atenção nessa imagem é a mandíbula, é o corpo da mandíbula, o ramo, a região posterior do ramo. Então, quando a gente quer ver um pouquinho mais, com mais evidência a região mandibular, a gente vai realizar a vértex submento. Para que se realiza essa incidência? Para ver fraturas, para ver assimetrias. Nós podemos, inclusive, realizar cefalometria com essa incidência quando ela é feita em posição ortogonal. Existem alguns acessórios do método extrabucal que ainda são utilizados, apesar de nos dias de hoje nós termos muitos aparelhos digitais, né? Ainda existem alguns
acessórios que, mesmo com a digitalização das imagens, nós precisamos utilizar. Um deles é o chassi ou porta-filme. É um dispositivo que contém um filme ou uma placa ótica e que esse dispositivo, além de proteger o filme ou a placa ótica da luz e do manuseio, né, ele nos ajuda a posicionar esse dispositivo para que a imagem possa ser obtida. Tá? Então, ele pode conter o filme ou a placa e ele tem essa posição que permite com que a gente acerte a posição exata daquele dispositivo que vai receber a imagem e a cabeça do paciente. Estes chassis, eles possuem um lado de exposição, que geralmente fica voltado para a face do paciente e para o feixe de raio-x, e um lado de abertura, que permite com que a gente retire as placas ópticas ou o filme de dentro desta caixa, para que a gente possa, então, fazer a captura da imagem ou o processamento químico do filme, de formas a conseguir, então, a imagem final. Os filmes, quando ainda utilizados, principalmente esses para exames extrabucais, são acondicionados em embalagens de conjunto. O que é uma embalagem de conjunto? É aquela que vem com vários filmes dentro de uma mesma caixa e que a gente precisa, para que possa manusear esses filmes, trabalhar dentro da câmara escura, protegendo estes filmes da luz. Eles podem possuir vários tamanhos diferenciados, de acordo com o tamanho do chassi que nós vamos utilizar e de acordo com a incidência que nós vamos realizar. Aqui nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo uma caixa de filme panorâmico, que tem 15 por 30 centímetros e é específico para esta tomada radiográfica. Nas caixas dos filmes, nós podemos encontrar uma série de informações a respeito de que tipo de filme nós estamos utilizando, qual a sensibilidade que ele apresenta, quantas folhas de filme nós temos, o tipo de emulsão, o lote, a data de vencimento e assim por diante. Né? São várias informações que vêm na caixa e que nos ajudam, então, a selecionar estes filmes para a sua utilização. Na nossa área odontológica, nós podemos utilizar vários tamanhos de filmes. Por exemplo, o 13 por 18, o 18 por 24, o 20 por 25, o 24 por 30, o 15 por 30, que é exclusivo para panorâmica, o 30 por 40 e assim por diante. Dependendo da área que nós escolhermos para realizar o exame e do tipo de incidência que vai ser realizada, nós vamos usar os diferentes chassis e os diferentes filmes que, obviamente, precisam ser do mesmo tamanho para que a gente possa, então, realizar cada uma dessas incidências extrabucais. Os filmes, eles são também classificados dependendo da forma como eles são processados e também como eles recebem a radiação ionizante, como eles são sensibilizados. Então, nós vamos classificar os filmes em no screen quando eu não precisar de placa intensificadora para formar a imagem. Eu já explico o que é uma placa intensificadora. Por exemplo, um exemplo de filme no screen é o filme intrabucal. Ele é sensibilizado exclusivamente pelo raio-x. Nós temos também os filmes screen, que são aqueles que precisam de placas intensificadoras para formar a imagem. E nós ainda temos os chamados filmes térmicos, que hoje em dia são muito utilizados com a imagem digital. Eles são impressos por calor, eles são chamados de térmicos, porque para formar a imagem eu preciso de uma impressora que transfere calor para esse filme
e transfere então a imagem para este filme. Eles são chamados de filmes térmicos e eles precisam de impressoras que nós chamamos de dry, porque são impressoras que não utilizam líquidos para imprimir a imagem, e por isso, então, hoje em dia, elas estão substituindo os filmes convencionais e que com uma facilidade de rapidez e não precisar de processamento químico, elas produzem a imagem muito mais rapidamente. O que são placas intensificadoras? São ecrãs ou screens que produzem luz no momento em que forem atingidas pelos raios-x. Então, é um plástico revestido por um material que tem a capacidade de emitir luz ao receber o raio-x. Dessa maneira, quando nós colocamos um filme dentro desta caixa, que nós chamamos de chassis, esse filme, ao receber o raio-x, vai também receber a luz que se forma na placa intensificadora, e aí nós vamos ter a formação da imagem nas incidências extrabucais. Vejam, por que eu vou usar uma placa intensificadora? Porque se eu usar a luz para ajudar na impressão do filme, na sensibilização do filme, eu vou poder usar muito menos raio-x. Então, no momento em que eu uso uma placa intensificadora, eu estou protegendo o meu paciente, porque eu vou poder usar menos raio-x. Nos dias de hoje, as placas intensificadoras estão sendo substituídas, juntamente com os filmes, por placas ópticas, que se sensibilizam e que permitem com que a gente use menos raio-x ainda. Ou eles também podem ser substituídos por sensores de imagem digital. E cada vez, quanto mais a gente usar os sensores e as placas ópticas, nós vamos cada vez poder trabalhar com menos quantidade de raio-x, cada vez protegendo mais o nosso paciente da radiação ionizante. Aqui nós estamos vendo um chassi com uma placa intensificadora aberta, né? Um chassi aberto, esperando que se coloque ali, então, o filme que vai ser sensibilizado quando for exposto ao raio-x. Outro acessório importante que a gente utiliza bastante no método extrabucal são as estativas. São dispositivos que podem conter o chassis e que auxiliam no posicionamento do paciente durante a realização da técnica. Então, nós podemos chamar de estativas ou também de Potter Book. Estas estativas, elas nos ajudam muito durante a realização do exame radiográfico. Aqui nós temos um exemplo de um Potter Book que está fixado e associado ao aparelho de raio-x e que permite que eu possa realizar o exame do paciente, posicionando esse paciente em relação ao filme ou em relação à placa óptica que eu estou utilizando. E aqui, se vocês observarem à esquerda de vocês, a gente mostra um Potter Book, onde a gaveta do Potter Book está aberta e ali dentro nós temos um filme posicionado no chassi, aguardando para ser exposto. No lado direito, o paciente já posicionado, pronto para realizar o exame extrabucal. Um tipo de estativa muito utilizada em odontologia é o cefalostato. O nome já está dizendo, céfalo, cabeça, stato, imóvel. É um dispositivo que faz com que a cabeça do paciente fique corretamente posicionada e completamente imóvel durante o exame. Ele tem a grande facilidade de permitir a reprodução da mesma posição no mesmo paciente quantas vezes for necessário em tempos diferentes. Por isso, por exemplo, a gente pode realizar
cefalometrias em tempos diferentes, acompanhando, por exemplo, o crescimento do paciente. Mas para isso eu preciso realizar o exame no cefalostato. Aqui vocês têm o exemplo de cefalostatos. Vejam, eu tenho um aparelho onde esse equipamento é fixado ao aparelho e o aparelho, então, no momento em que eu posiciono a cabeça do paciente, ele vai ter uma distância padrão e um posicionamento padrão que vai ser utilizado todas as vezes que eu quiser repetir uma mesma radiografia no paciente em tempos diferentes. Com isso, eu posso fazer comparações, superposições entre os exames e acompanhar, por exemplo, o crescimento da face do paciente, fazer o planejamento de um tratamento ortodôntico, de uma cirurgia ortognática e assim por diante. As impressoras Dry, que eu comentei anteriormente com vocês, são bastante utilizadas nos dias de hoje e à medida que as imagens digitais estão cada vez mais disponíveis, a gente está usando cada vez mais essas impressoras e substituindo aquele filme que antes era necessário fazer um processamento radiográfico, agora nós vamos ter apenas a impressão da imagem que foi obtida pela captura no aparelho por um sensor ou por uma placa óptica, ela foi capturada e transferida para o computador e o computador, através de um software, vai mandar a imagem para a impressora Dry e fazer com que ela então transmita para um filme térmico aquela imagem que foi obtida no momento em que eu fiz a exposição. À medida que nós formos trabalhando esse semestre com os exames e vocês forem acompanhando as nossas técnicas e as nossas demonstrações, vocês vão ver estes acessórios sendo utilizados e vocês vão entender melhor como funcionam estes equipamentos. Existem também acessórios para a identificação dos exames, que podem ser letras de chumbo, números de chumbo, e essas pequenas letras e números de chumbo, elas servem para identificar muitas vezes o número do paciente, a data em que o exame foi realizado e assim por diante o lado. Dessa maneira, a gente tem como identificar, por exemplo, numa radiografia lateral, se eu estou vendo uma radiografia do lado direito ou do lado esquerdo. Numa panorâmica, por exemplo, se eu estou vendo o lado direito ou o lado esquerdo do paciente. Então, esses pequenos dispositivos nos ajudam na identificação e no posicionamento correto do filme para a análise das imagens. Outro acessório de identificação que nós ainda utilizamos com os filmes são os identificadores luminosos. É uma caixinha onde nós temos luz e onde se coloca um papel com o nome do paciente, a data, a identificação da localização onde esse exame foi realizado, por exemplo, o serviço de radiologia em que foi feito o exame, e a gente coloca, então, o filme nessa caixinha e imprime com luz a imagem da identificação. Ali embaixo, na radiografia panorâmica, vocês estão vendo a imagem onde nós temos ali o nome do paciente, a data, qual foi o serviço onde o exame foi feito e assim por diante. Hoje em dia, com as imagens digitais, o computador está praticamente substituindo esses equipamentos, mas ainda existem lugares onde se trabalha com filme, onde ainda nós utilizamos esses pequenos dispositivos para a identificação de cada uma das radiografias realizadas. Muito bem, meus alunos, isso é o que nós tínhamos para ver na nossa primeira aula.
vocês vão ver que à medida que vocês forem trabalhando conosco nas nossas aulas práticas, vocês vão começar a se familiarizar não só com as diferentes incidências do método extrabucal, mas também com os equipamentos, com os dispositivos, com os acessórios que vocês vão ter acesso e aos poucos vocês vão se acostumar com esta nova nomenclatura que para um primeiro momento parece ser muito complicada, mas que depois, à medida que vocês forem trabalhando e observando aquilo que a gente vai mostrar para vocês e demonstrar nas nossas aulas práticas, vocês vão se acostumar e vão achar que é bastante simples aquilo que a gente está transmitindo para vocês. Um abraço para todos, uma boa noite e até a próxima aula.